dia a todos e a todas. Bom dia. Quero aqui registrar a presença do vereador Marlim. Muito obrigado pela presença. É com grande satisfação que damos início a este momento especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Data que simboliza a luta, a força, a coragem e as conquistas das mulheres ao longo da história. Hoje é um dia de reconhecimento e de reflexão sobre a importância da mulher na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e humana. Mulheres que diariamente demonstram dedicação em suas famílias, no trabalho, na educação, na saúde, na política e em todos os espaços da sociedade. Esta homenagem é uma forma de valorizar e agradecer a cada mulher que, com sua sensibilidade, determinação e sabedoria, contribuiu para o desenvolvimento da nossa comunidade e para o futuro melhor para todos. Em nome da Câmara Municipal, deixo aqui nosso respeito, admiração e gratidão a todas as mulheres presentes e a todas as mulheres do nosso município. Sejam todos bem-vindas a este momento de celebração e reconhecimento. Convido para fazer uso da palavra a senhorita Elismar de Paula, auxiliar de Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal, para que possa compartilhar suas considerações e reflexões em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Bom dia a todos. Bom dia. É com grande alegria que nos reunimos nessa manhã para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Uma data que representa não apenas uma homenagem, mas também um momento de reflexão sobre a história, as lutas e as conquistas das mulheres ao longo do tempo. Durante muitos anos, as mulheres enfrentam desafios para conquistar espaço, respeito e igualdade. Cada direito garantido hoje é resultado da coragem de mulheres que não desistiram de lutar por uma sociedade mais justa. Ser mulher é carregar dentro de si uma força extraordinária, uma força que transforma dificuldades em superação, desafios em aprendizado e sonhos em realidade. As mulheres são protagonistas na família, no trabalho, na comunidade e em todos os espaços da sociedade. No entanto, também precisamos reconhecer que ainda existem desafios importantes a serem enfrentados. Infelizmente, muitas mulheres continuam sendo vítimas de violência e o feminicídio ainda é uma triste realidade em nosso país. Nesse cenário, a Procuradoria da Mulher tem um papel essencial. Nosso compromisso é acolher, orientar, ouvir e fortalecer a defesa dos direitos das mulheres, contribuindo para que elas tenham voz, proteção e dignidade. Promover o respeito às mulheres é responsabilidade de toda a sociedade. Precisamos construir um ambiente onde prevaleçam a igualdade, o respeito e a valorização das mulheres em todos os espaços. Que esse Dia da Mulher seja também um convite para continuarmos avançando, fortalecendo a união e promovendo cada vez mais o respeito e a dignidade das mulheres. Parabéns a todas as mulheres pelo seu dia. E registrando, o lugar da mulher é onde ela quiser. E principalmente viva, respeitada e segura. Muito obrigada. Obrigado, Ismar. Com a palavra a funcionária Juliana de Jesus Benedito, aqui da Câmara Municipal, que desempenha um trabalho muito importante e cuidadoso em nossa casa. Juliana é uma pessoa dedicada que todos os dias contribui para que este ambiente esteja sempre limpo, organizado, acolhedor, para que todos passam por aqui. Seu trabalho, muitas vezes silencioso, é fundamental para um bom funcionamento da Câmara Municipal e para que possamos receber a população com respeito e dignidade. Ela cuida desse espaço com zelo, carinho e responsabilidade, como se estivesse cuidando da sua própria casa, demonstrando compromisso e amor pelo que faz. Nesse momento especial em que celebramos e valorizamos a importância da mulher na sociedade, é uma alegria também reconhecer o trabalho e a dedicação de mulheres que fazem a diferença no nosso dia a dia. Por isso, convido a senhora Juliana de Jesus Benedita para fazer o uso da palavra. Bom dia
a todos. Bom dia. Hoje queremos refletir sobre a importância e a força da mulher na sociedade. Antigamente, muitas mulheres eram ensinadas a serem submissas aos homens. Muitos não tinham direito de estudar, trabalhar ou tomar decisões sobre as suas próprias vidas. Com o passar do tempo, através de muita luta e coragem, as mulheres conquistam espaço e respeito e independência. Hoje vemos mulheres trabalhando, liderando, estudando, contribuindo com as atividades para o desenvolvimento da sociedade. A mulher moderna é forte, é cada vez mais independente. Mas, mesmo com tantos avanços, ainda enfrentando desafios importantes como a violência doméstica, o machismo que ainda existe em nossa sociedade. Muitas mulheres também sofrem com problemas emocionais, com ansiedade, depressões, que infelizmente têm afetado muitas vidas. Por isso, é fundamental falar sobre a valorização e autocuidado. A mulher precisa da sua saúde física, também da saúde mental. Procurar ajuda profissionais como psicólogos, terapeutas, psiquiatras, e é muito importante e deve ser visto com maturidade. Valorizar a mulher é construir uma sociedade mais justa, mais humana e mais equilibrada. Quantas as mulheres respeitadas e fortalecidas, toda a sociedade cresce junto. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Convido a doutora Renata Campos da Silva para fazer uso da palavra, a fim de compartilhar suas considerações e reflexões nessa homenagem ao Dia Internacional da Mulher. De abril, eu fui convidada para falar um pouquinho com vocês hoje sobre o tema de saúde da mulher nesse mês, né, de março, no dia 8, que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, que é um dia muito importante, porque está relacionado com movimentos que foram desencadeados em relação à luta pelos direitos das mulheres. As mulheres têm vários direitos assegurados e dentre esses direitos a gente tem o direito à saúde, né, garantido pela Constituição de 1988, né, e também pelas diretrizes do SUS. Hoje, né, no cenário atual do Brasil, a população feminina ela representa 51,5%. Então, somos maior em número, né? E também, quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, as mulheres também estão em um número expressivo. Por quê? Não só com relação à maior quantidade de número de atendimentos médicos ser voltado para as mulheres, né? Elas são as maiores procuradoras do Sistema Único de Saúde. Acredito muito também que seja por causa dessa consciência que a mulher tem e que muitas vezes, né, você vê que muitas vezes a mulher na consulta médica é ela que leva o marido para poder consultar, porque em geral ele precisa estar passando muito mal para que ele procure um atendimento médico. Nós mulheres não. Nós temos um pouco mais de consciência com relação a essa necessidade da prevenção, né? E somos também maior número com relação a profissionais da saúde. O último estudo que eles fizeram, grande parte, né, do Sistema Único de Saúde é composto também por profissionais mulheres, né? Então, aí das equipes multi, nas equipes do PSF, grande quantidade em todos os setores. Quando falamos de saúde da mulher, a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque a saúde da mulher ela é voltada para ser analisada durante todo o ciclo de vida feminino, né? Desde o nascimento até a terceira idade, né? Até a terceira idade. Então é o seguinte, são nesses
diferentes fases. Por exemplo, na adolescência, na infância, com a questão das vacinas, né? Apesar de na infância ser para ambos os sexos, né? Por volta dos 9 aos 14 anos, é importante que faça vacina do HPV, tem a campanha nacional. Durante a vida adulta, né, é importante fazer essa questão relacionada a planejamento familiar. E durante a vida da parte, né, da terceira idade, é importante falar também sobre os cuidados que a mulher deve ter nessa fase, com relação aos cuidados da menopausa, aos cuidados com a saúde feminina. Por quê? Porque tende a ter uma redução hormonal que vai desencadear alguns problemas também que devem ser evitados, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, quando a gente fala sobre saúde, né, a gente pensa o seguinte, a saúde da mulher ela é muito mais do que você procurar um médico só quando você está doente. Você tem que fazer o quê? A prevenção em muitas dessas vezes, né? Cuidar da saúde, ela é entender o próprio corpo para perceber os sinais. Muitas vezes a gente orienta o paciente a se olhar, a se conhecer, né? Justamente para saber o que é normal, para perceber quando tiver alguma alteração e quando procurar o sistema de saúde. Então eu coloquei, né, essa imagem aqui dessa mulher com um martelo na cabeça, um docinho ali, uma nuvem de tempestade, porque é isso que acontece com a gente. Diferentemente dos homens, né, que tem um ciclo hormonal mais linear, nós mulheres não. A gente tem aquele ciclo hormonal que, se a gente colocar, é aquela montanha russa de emoções. Por quê? Porque existe uma variação muito grande entre alguns hormônios durante o nosso ciclo, né, que é durante o mês. Então, tem épocas do mês que nós temos a disposição de falar, não, nós vamos para a academia hoje, nós vamos fazer tudo se a gente puder. E tem dia que a gente acorda e a gente simplesmente não quer nem pôr o pé para fora de casa, não é verdade? Tem dias que a gente fala, hoje eu acordei focada na dieta. Dias depois, bate vontade de comer o docinho, não é verdade? Acontece com todo mundo. Por quê? Porque acontece essa oscilação hormonal. E esses hormônios influenciam em tudo no nosso ciclo, inclusive no sono. No sono, na irritabilidade, né? Aí muitas vezes os maridos pegam e falam assim, nossa, não dá para te entender. Ontem você estava querendo fazer dieta, hoje você já está querendo comer o doce. Então fica realmente essa oscilação muito grande. E isso é por conta, é fisiológico nosso, né? Por conta dessas alterações hormonais. Aqui eu deixei um pouquinho para a gente falar sobre os principais cuidados. Por quê? Porque a gente pensa que a gente precisa fazer a prevenção. Como é que a gente vai prevenir? O que a gente tem hoje disponível, no caso, é os exames preventivos, né? Um dos mais conhecidos aí por todo mundo, né? É o famoso Papa Nicolau. Ele ainda é um exame muito utilizado. Ele tem como principal intuito prevenir o câncer do colo do útero, né, encontrar essas lesões no início, e ele é feito regularmente. Geralmente faz um ano, tudo bem, faz o segundo ano, tudo bem, aí consegue ter um espaço maior entre um exame e o outro, né? Hoje em dia também, a gente tem o teste molecular para detecção do DNA do HPV, de alto risco. É um exame que ainda não é amplamente disponível, mas está mudando isso aí. E esse exame, não é que ele vai dizer, ele é superior ao outro, por que a gente não faz ele direito? Esse exame, ele é bom sim, mas ele está iniciando ainda. Ele tenta ver se consegue detectar o DNA do HPV antes mesmo do surgimento das lesões, né? Então é um avanço para a gente, porque quanto mais cedo consegue descobrir o problema, mais cedo a gente consegue tomar as medidas cabíveis para tentar tratar. E o nosso corpo é aquela história. Se você conhece bem o seu corpo, você sabe o que tem de diferente, o que tem de errado, o que está acontecendo, porque o nosso corpo ele dá sinal. Então é importante que a gente observe, até
deixei o úterozinho ali com as carinhas, tá vendo? Por quê? Porque todos os meses durante o ciclo menstrual é uma oportunidade de você fazer uma observação. Porque normalmente você tem alguns sintomas que já são característicos seus, e quando tem alguma alteração deles, a gente geralmente precisa de procurar entender o que está acontecendo. Esses sintomas podem ser cólicas intensas, menstruação desregulada, tanto para mais dias do ciclo quanto para menos dias do ciclo, para uma quantidade, um volume de sangramento maior ou menor, são sinais de alerta para a gente poder perceber. Sangramentos fora do período, que a gente dá o nome de sangramento uterino normal, né? Corrimento, porque existe o corrimento fisiológico normal de toda mulher, mas se ele altera a cor, a espessura, o cheiro, é um sinal de alerta, que a gente pode pensar aí numa vaginose bacteriana, então precisa ser observado, precisa ser analisado. Dor durante o ato sexual, que não é comum, é raro isso assim acontecer. Então, quando acontece, é um sintoma que você tem que investigar. A gente chama isso de dispareunia, né? E perda de peso sem nenhuma explicação. Apesar de todo mundo querer, né? Uma perda de peso. Mas sem explicação, a gente precisa investigar. Pode descer, por favor. Exame, o autoexame da mama, gente, é muito importante para as mulheres poderem fazer. O autoexame, ele não vai substituir o exame médico das mamas, ele não substitui a mamografia, que é um exame de rastreio, porém, ele é um exame que ele chama a atenção para você verificar se existe alguma alteração diferente do que tem no seu dia a dia habitual, né? É um exame que a gente sempre orienta, preferencialmente, que se faça fora do ciclo menstrual. Por quê? Porque com uma alteração hormonal pode ser que exista alguma glândulazinha que vai aumentar de tamanho, e isso é comum. Por isso que esse autoexame ele deve ser feito regularmente pela própria paciente. Por quê? Porque a gente tem que ficar atenta justamente com algum nódulo que não some com o passar do ciclo menstrual, né? Eu deixei aqui dois folderzinhos para vocês verem, porque esse autoexame, ele não é só palpatório, é importante que se faça ele na frente do espelho também, porque ele faz com a mão ao lado do corpo, com a mão na cintura, né, e com os braços juntos atrás da nuca, para você verificar se existe algum abaulamento, né, alguma retração da mama, para ver como que fica o mamilo, que no próximo slide vocês vão ver que se a gente estiver dependendo de alguma alteração de retração ou de abaulamento, é um sinal de alerta que a gente deve procurar atendimento. Aqui eu deixei para vocês alguns sinais e sintomas que a gente deve observar, né? Algum nódulozinho, aquele carocinho fixo, que mesmo com o passar do ciclo, ele não some de jeito nenhum, é importante ser investigado, principalmente quando ele é indolor, tá? Se existe alguma assimetria, óbvio, gente, é normal, todas as mulheres. Uma mama geralmente é maior do que a outra, isso é fisiológico, às vezes um pouco mais elevada do que a outra, também é fisiológico, que não pode ter uma discrepância muito grande entre uma e outra. Tá? Alteração da pele, ficando vermelho, tá vendo? Aquele aspecto de casca de laranja. Se existe retração, a mama puxada para dentro, o mamilo, se normalmente ele é para fora, de repente ele entra, né? Fica o que a gente chama de mamilo invertido. Isso são sinais de alarme que a gente precisa procurar atendimento médico individualizado, porque aí vai ser avaliada a condição de cada paciente. Quando a gente fala da saúde, né, na parte da vida adulta, né, da vida reprodutiva da mulher, é importante que logo depois ali da adolescência ela seja orientada com relação ao planejamento familiar, né? Porque toda mulher ela tem o direito de saber se ela quer ou não ser mãe e que época da vida dela é mais propícia para isso. Por isso nós temos aí alguns métodos contraceptivos, né, que deve ser também uma questão individualizada. Por quê? Tem muita gente que fala,
tem que tomar só o anticoncepcional oral. E às vezes ele não é a melhor opção para todo mundo. Precisa ser avaliado individualmente, com uma consulta por ginecologia. Tem algumas pessoas que não conseguem se adaptar a algum tipo de método, então tem que fazer a substituição por outro. Então é muito importante também procurar para fazer esse planejamento familiar, né? Outra coisa que a gente sempre ressalta com as mulheres é o seguinte: a gestação, ela não começa quando o teste dá positivo. Uma gestação saudável, né, é aquela gestação que existe um planejamento antes, em que a mulher fala, não, eu planejo ter uma criança daqui a tanto tempo. Ela vai, faz os exames dela, ela verifica se existe uma possibilidade, se a saúde está boa realmente para ter isso. Por quê? É um processo fisiológico, mas o parto é um processo que exige muito do corpo feminino, né? A formação de uma nova vida exige uma condição de saúde boa também. Por isso a gente sempre orienta que quando a mulher quer engravidar, é muito importante que ela faça esse planejamento anterior, tá? E aí as coisas do dia a dia, né, que a gente sabe, uma alimentação saudável, prática de atividade física, evitar vícios, né, álcool, cigarros. E aí vamos para a fase final, né, a menopausa, quando chega na terceira idade, que não deixa a gente, teoricamente, sem a influência dos hormônios também. Existe uma redução, né, de alguns hormônios, elevação de outros, e aí começam os sintomas. Começa o fogacho, né, que é aquela sensação de calor, que na mesma hora que você quer tirar a roupa toda porque está com calor, sente frio, põe de novo, né, muitas reclamam disso, estão ficando vermelhas. Existe também uma preocupação que muitas vezes a gente não vê, mas que é uma preocupação que a gente tem que ter ela ainda durante a nossa vida reprodutiva, que é com relação à redução de massa óssea, né, e massa muscular. Por quê? É importante que a gente sempre tenha uma boa prática de atividade física, justamente porque quando a gente chega na menopausa, a gente tem uma queda acelerada. Né? Isso gera fragilidade, aumenta o risco de queda com trauma, né? Então a gente tenta evitar isso mantendo uma boa massa muscular anterior. E existe também a relação da libido. Por quê? Porque você tem redução dos níveis de estrógeno quando se chega na parte da menopausa. O que pode gerar muitas vezes para algumas mulheres alteração com relação à libido, porque às vezes passa a prática sexual a não ser algo prazeroso, porque com a redução do estrógeno você tem uma atrofia, né, do tecido vaginal, redução de lubrificação, então muitas vezes pode se tornar algo que, em vez de ser prazeroso para ela, vai gerar algum problema, vai gerar dor, então muitas vezes há uma redução da libido, que é algo que pode ser contornado com os métodos necessários, né? Por isso que é sempre importante, quando acontece algo do tipo, fazer uma consulta, porque aí você consegue orientar e direcionar cada uma, que é ideal para ela. E é aquela história, né? A mulher não é só o útero e só a mama, apesar do que a gente fala de prevenção ser mais voltado, né, para doenças do útero e da mama, a gente precisa pensar que ela é um indivíduo como um todo. Ela tem que cuidar da saúde mental, ela tem que cuidar da alimentação, da atividade física, né? E muitas vezes, hoje principalmente, né, que as mulheres trabalham em casa, tem que dar conta do filho, da família, do trabalho. Então, assim, muitas vezes é jornada dupla, jornada tripla. E que horas que ela cuida dela? Que horas, né? Muitas vezes a gente negligencia a própria saúde para poder cuidar do filho, para poder cuidar de tudo que é necessário. E a gente esquece da gente, né? Só que quem não está bem cuidado não consegue cuidar bem. E o autocuidado não é um luxo. A gente se cuidar é uma necessidade para a gente conseguir cuidar do outro. Se você não estiver bem, você não consegue cuidar do outro, né? Então, eu até coloquei essa imagenzinha aqui que eu achei que batia muito com esse tema, né? Você vem, enche de regaço.
né? Você cuida de si, então você consegue regar, você consegue distribuir autocuidado, né, para os outros. É sempre importante, né, gente? É claro, a gente orienta, a gente fala genericamente sobre os temas, mas é muito importante sempre que tenha qualquer alteração, fazer uma consulta médica, porque vai ser individualizado para cada um, né? Qualquer dúvida, qualquer alteração, sempre procurar o médico para a gente poder fazer uma avaliação individualizada. Agradeço a todos vocês pela atenção. Desejo um feliz Dia das Mulheres para nós todos, né? Muito obrigada. Obrigado, doutora. Dando continuidade, convido para fazer uso da palavra a senhora Heloísa Campos, técnica de enfermagem, profissional dedicada à área de saúde e que diariamente exerce seu trabalho com compromisso, cuidado e sensibilidade no atendimento à população. Neste momento, ela compartilhará suas considerações e experiência, ressaltando a importância da mulher na área da saúde e sua contribuição fundamental para o bem-estar da comunidade em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Bom dia a todos. Bom dia. Quando eu fui convidada para estar aqui com vocês dar uma palavrinha, eu pensei um pouquinho, né, sobre esse mês, o mês da mulher. Então ele tem algumas coisas que a gente precisa dar importância nesse dia, né? Pensei no Março Amarelo, que fala sobre a endometriose, que é um assunto assim, né, muito curto de se falar, muita gente tem muita dúvida a esse respeito, não se fala muito e assim, o que é certo, não é correto sentir dor. E nós, mulheres, como as outras três disseram antes, a gente tem às vezes essa carga, né, diária de cuidar de todo mundo, e às vezes a gente fala, não, essa dorzinha é normal, né, vai passar e tudo mais, e às vezes a gente não cuida da gente, né? Então esse Março Amarelo, ele veio justamente para a conscientização sobre a endometriose. Muitas mulheres às vezes não têm noção, né, de que está convivendo com esse problema e pode ter um atraso muito grande no tratamento, no alívio de dores, né, para estar se sentindo bem. Quem sou eu? Eu sou Heloísa, como a Maria já disse, sou técnica de enfermagem. Hoje eu atuo na sala de vacina, já estou há 18 anos como técnica de enfermagem. O que é o Março Amarelo? O Março Amarelo é uma campanha que procura promover a conscientização a respeito da endometriose, doença que afeta milhões de mulheres no Brasil. Essa campanha foi estabelecida a partir de 1993 nos Estados Unidos. Então, vocês veem assim, já tem algum tempo, né, que em outros países a gente já está lutando com essa doença na questão de conscientizar as pessoas, né, sobre um correto tratamento. E agora que está chegando no Brasil essa conscientização, né, para nós mulheres. O Março Amarelo busca orientar a população sobre a doença, informada sobre sintomas, suspeitas e como buscar tratamento adequado. Além disso, essa campanha busca combater desinformações, orientar sobre tratamentos, fortalecer redes de apoio e incentivar a pesquisa científica sobre a endometriose. E o que seria essa rede de apoio, gente? Nós, seres humanos, ai de nós se não tivesse uma rede de apoio. Nós não conseguimos fazer tudo sozinhos. Então, às vezes, quando a gente procura essa rede de apoio, pode ser uma equipe multidisciplinar, médicos, terapeutas, psicólogos, alguém para estar ajudando a gente. No caso da endometriose, talvez uma roda de conversa entre as mulheres que elas, pela troca de experiência entre elas vão notar que o que elas estão sentindo, opa, peraí, isso não é normal, então eu tenho que procurar uma ajuda. Né? Eu acho que rodas de conversa entre as mulheres, a gente deveria fazer isso sempre. Porque a gente fica guardando tudo muito pra gente. Né? Uma mulher guarda para ela, porque não quer falar com o marido, não quer falar com o filho, e aí não tem a oportunidade. Quando a gente tem pessoas como a rede de apoio para estar uma incentivando a outra, é totalmente diferente. Né? O que é a endometriose? É uma condição que se distingue pelo surgimento e proliferação de estroma e glândulas endometriais, componentes do tecido que reveste internamente o útero, em locais que não estão dentro da cavidade uterina. O
o que pode levar a uma resposta inflamatória persistente. Então, o que seria essa endometriose? Pensa no útero da mulher e é extravasado para fora do útero, né? No caso, o endométrio, as glândulas endometriais, elas se extravasam para fora do útero, né? Dá para vocês verem na imagem ali, ó, que ela não está no útero, ela está fora. Por conta de vários órgãos ao seu redor. Bexiga, trompas e vários outros órgãos também. E causa muita dor, muito desconforto para a mulher. E o que causa endometriose? Ainda não há estudos concretos sobre as causas da endometriose, mas há hipóteses como fatores genéticos, hormonais e imunológicos, bem como a menstruação retrógrada, quando ao invés de sair a menstruação, sobe para as tubos uterinas em direção à cavidade abdominal. Então, assim, não existe uma causa, cada pessoa, é individual, né? Por isso que quando faz um tratamento, faz individualizado. Por quê? Porque cada pessoa é diferente uma da outra. E nesse caso, fatores genéticos, minha mãe teve, minha avó teve, pode ser que eu tenha, não quer dizer, né, que seja assim, é isso, não é, mas pode, fatores genéticos influenciam. Os hormônios também e nossos sistemas imunológicos. Os principais sintomas, cólicas menstrual intensa. A gente convive, né, todo mês com cólicas menstruais, as cólicas menstruais que passam rapidamente, normal, mas se elas são intensas, a gente tem uma preocupação. Dor pélvica crônica. Nós estamos com muita dor, mas vai passar. Não vou procurar um médico nem nada. Isso não é normal. A gente tem que olhar. É um sinal de alerta. Dor durante a relação sexual. Queixas intestinais urinárias com padrões cíclicos. E a infertilidade. Então, são alguns sinais que a gente pode estar observando, né, no nosso organismo e está tendo que procurar ajuda. O que acontece, gente? O problema principal da endometriose é a demora para procurar o serviço de saúde. Tem casos que demoram de 2 a 12 anos para descobrir que a pessoa realmente tem endometriose. Por quê? Porque demora para procurar, porque fica adiando uma consulta bacana com o ginecologista que possa, né, estar fazendo os exames para verificar a situação. Aí quando já vai procurar, já está no estágio mais crônico a doença, aí talvez já causou infertilidade, porque não foi tempo hábil para procurar uma ajuda. Existem diferentes tipos de endometriose. A endometriose ovariana, né, onde o endométrio que reveste a cavidade uterina se desenvolve nos ovários, resultando em cistos com sangue chamados de endometriomas. Podem provocar dor pélvica, cólicas menstruais e, em alguns casos, também a infertilidade. Tem endometriose peritoneal superficial, que é a forma mais frequente e menos intensa da endometriose, marcada por pequenas lesões no peritônio, camada que reveste a área abdominal. Possui normalmente 5 mm de profundidade, que podem impactar intestino, ovários, trompa de falópio e o útero em si. E a endometriose infiltrativa profunda. Trata-se de uma forma severa da endometriose, no qual o tecido endometrial se infiltra em órgãos próximos, como o intestino, a bexiga, entre outros. Uma profundidade maior que 5 mm. Pode causar dor pélvica intensa, infertilidade e outros sintomas, dependendo da localização e extensão da invasão. Já houve caso em que essa endometriose infiltrativa profunda ela chegou no pulmão. E qual que era o sintoma que a pessoa tinha? Sangramento nasal, sangramento oral. E até descobrir mesmo que era endometriose, entrar ali com o tratamento, várias outras coisas foram questionadas que essa pessoa tinha e, na verdade, era simplesmente endometriose. O diagnóstico. O procedimento abrange a análise clínica e, se necessário, a requisição de exames de imagem, como a ultrassonografia transvaginal, após preparo intestinal, ou a ressonância magnética pélvica com contraste. A finalidade é determinar a posição e a dimensão das lesões para sugerir a abordagem mais apropriada. Então, cada caso é um caso, às vezes o exame de imagem já resolve e às vezes precisa também de uma ressonância magnética. O tratamento, lembrando, gente, não é o que deu para mim que vai dar para você. Na verdade, o tratamento ele é individualizado, tá?
ele pode ser iniciado antes mesmo de uma comprovação por exame de imagem, nesse caso, tratando os sintomas. Pode ser medicamentoso, cirúrgico, com diumirena ou associando medicamento com a cirurgia. A decisão é individual de cada mulher e requer critérios mais profundos. Uma boa notícia aí para os dias das mulheres é que esse diumirena ele vai começar a ser disponível para o SUS. Porém, as pessoas têm que ter, né, um diagnóstico onde vai ser, já não vai ter aquele problema todo, tem que comprar, porque ele é muito caro e tudo mais. O SUS vai começar a oferecer, né, ainda está em processo, mas vai começar a oferecer para as pessoas que tiverem condições, né, clínicas para estar colocando ele. Então, é uma alternativa de diumirena e o medicamentoso também. Esse medicamentoso geralmente é a base de hormônios, né? Porque assim, o que está acontecendo? Às vezes chega no posto, com o médico, ele passa o quê? Para tratar os sintomas, um anticoncepcional. E às vezes resolve, porque a base de hormônios também às vezes resolve. Mas às vezes não. Às vezes tem que ser um procedimento cirúrgico mesmo. Ou medicamento mais cirurgia. É isso, se você tiver alguma dúvida, estamos aqui. Foi bem tranquilo para vocês entenderem um pouquinho sobre nós. Eu só queria entender, mostrar para vocês uma questão seguinte. Muita gente confunde endometriose com endomiose. Gente, é coisa totalmente diferente. A endometriose o endométrio sai do útero. A endometriose, ela é como se fosse uma coisa interna, acontece dentro do útero. E outra coisa totalmente diferente é o cisto, né? Ovário policístico, que são cistos que criam no ovário e cada um requer um tratamento diferente. Por isso que às vezes, até chegar no diagnóstico final, existem várias coisas. Ah, deve ser isso. Ah, deve ser aquilo. Então, até chegar no diagnóstico final, pode demorar um certo tempo e retardar também esse tratamento. Gostaria de deixar uma mensagem aqui do Dia das Mulheres, né? No Dia Internacional da Mulher, celebramos a força, a coragem e a sensibilidade de todas as mulheres que transformam o mundo todos os dias. Mulheres que cuidam, que lutam, que sonham e que seguem abrindo caminhos com determinação e amor. Que essa data seja um lembrete do valor, da potência e a importância de cada mulher hoje e sempre. Porque, gente, às vezes nós mulheres, nós temos uma competição boba, vocês já perceberam? Pra quê? Tem um mundo inteiro contra nós, né? Desculpa os homens, né, a palavra, mas a verdade é essa. Tem um mundo inteiro contra nós, no nosso dia a dia. A gente já tem que fazer lutas diárias, né, internas de cada um de nós. E às vezes a gente fica com aquela competição boba de mais bonita, mais feia, eu faço melhor, outro. Não, gente, vamos unir forças, vamos nos apoiar, né? Porque quando a gente tem uma pessoa do lado para apoiar a gente, outra mulher que entende o que realmente a gente é, a importância que a gente tem, o poder que a gente tem. Vocês já pensaram o poder que a gente tem de gerar uma vida mental? Não precisa falar de muita coisa, não, só isso mesmo, né? E às vezes a gente não tem essa noção, né, do que a gente deveria se unir, ao invés de ficar nessa competição boba, né? Então, assim, vamos pensar, vamos refletir um pouco mais, vamos ajudar a mulher que está do nosso lado, vamos, né, nos apoiar umas nas outras, para que a gente possa enfrentar o nosso dia a dia com mais leveza, né? Ninguém melhor para entender uma outra do que a mulher que também passa pelas mesmas questões que a gente, né? Então vamos pensar nisso. E aí eu não podia deixar de fazer uma certa propaganda. Quem tiver alguma dúvida e gostar de assuntos sobre saúde da mulher, minha filha, Tainara, ela está estudando lá em Divinópolis, no UFSJ, ela é acadêmica ainda, mas ela tem essa página no Instagram que fala muito sobre temas da saúde da mulher. Se alguém interessar e quiser seguir lá, ele tem uns conteúdos bem interessantes, tá? Muito obrigada e que feliz dia da mulher para todos. Obrigado, Heloísa. Representando a área da educação, convido para fazer uso da palavra a senhorita Marcela Mota, diretora escolar, que compartilhará suas considerações sobre o papel da mulher na educação e sua importante contribuição na formação de cidadãos e no desenvolvimento da sociedade, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Bom dia a todos. Bom dia. Aí me pega de surpresa, né? Gente, mas assim, né? Falar da saúde da mulher é muito importante, mas nós também precisamos de falar um pouquinho
sobre como é importante a mulher na educação. Nós já temos, né, acho que já é do nosso instinto, a questão do conhecimento, da educação, a questão de já educar os nossos filhos. E ao longo da história, né, a mulher, ela já tem sido a fonte do conhecimento, fonte do cuidado, da sensibilidade e da transformação. E nós, mulheres, nós conseguimos transformar, né? E começamos já da educação dos nossos filhos. Então é um momento que a gente tem para já transformar, não só a nossa vida, mas acho que o mundo, que as crianças são o futuro. E a gente consegue essa transformação diante, né, desse acompanhamento. Ontem nós tivemos uma reunião com alguns pais, eu falei muito sobre isso, né, da família estar junto na educação, acompanhando a escola. E as mulheres precisam de estar acompanhando e nos ajudando, nos unindo, né, nos acompanhando. Então, o que eu venho falar para vocês, né, é um pouquinho sobre isso. Educar é um ato de coragem, dedicação e amor. Características que nós, mulheres, já carregamos na nossa essência. Seja ensinando, aprendendo, orientando, inspirando. A mulher tem um papel fundamental na formação de valores, na construção do saber e na preparação das novas gerações. A presença da mulher na educação representa força, sabedoria e esperança, pois, através do conhecimento, ela ajuda a abrir caminhos, despertar sonhos e transformar a realidade. Então, vamos celebrar o Dia das Mulheres, né, com a nossa força e o poder da nossa educação como instrumento da mudança, plantando sementes de conhecimento que florescem para a vida toda. Obrigada. Obrigado, Marcelo. Ser mulher é carregar consigo a força da vida, a coragem das lutas e a sensibilidade que transforma o mundo ao seu redor. Ao longo da história, as mulheres têm demonstrado que determinação, fé e perseverança são capazes de superar qualquer desafio. Cada mulher, em sua jornada, constrói caminhos, inspira pessoas e deixa marcas de amor. Dedicação e sabedoria, seja na família, no trabalho, na educação, na saúde ou em qualquer espaço da sociedade. A presença da mulher representa cuidado, equilíbrio e esperança para um futuro melhor. Que neste próximo domingo seja não apenas uma celebração, mas também um momento de reconhecimento, respeito e valorização de todas as mulheres, que diariamente contribuem para tornar nossa comunidade mais humana, justa e solidária. A todas as mulheres, nossa gratidão, admiração e respeito. Gostaria de deixar aberta a palavra. Alguém quer fazer algum comentário, alguma palavra? Agradeço a presença de todas. Desejo nesse domingo, dia 8 de março, um feliz e abençoado Dia Internacional da Mulher. Declaro encerrado o nosso evento.